E aí, Pri, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Dá um tempinho aí pro pessoal entrar. Olha aí, ó, a Dani acabou de chegar. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo aqui. Cheguei! Oi. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para esperar o pessoal entrar. Você tá me ouvindo legal? Não, tá travando tudo aqui pra mim. Oi, Tássia! Boa noite! Tá melhor meu áudio? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que a tua conexão não tá muito legal, não, né? Pessoal, acho que a conexão da Dani não tá muito legal. Vou esperar mais um pouquinho pra ela voltar, beleza? E aí, Tássia, como é que estão os resultados? Depois daquela live sensacional. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Valéria? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ela. Fala, Thay, tudo bem? E aí, como é que você tá? Isso aí, Tássia, é só o Agora começo vai. agora, hein? Agora Agora vai. vai. Foi só um teste, gente. É. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Tássia. Tá me escutando bem, Dani? Tô escutando bem. Tá todo mundo escutando a gente bem? Oi, Oi, Neise. Neise! Boa noite. Boa noite, Alejandra, tudo bem? Se todo mundo estiver escutando a gente bem, dá um okzinho aí. Acho que tá legal agora. Pessoal, a Agora net em foi. Manaus não tá muito boa hoje, mas a gente vai mesmo assim. E aí, Pri, como é que Vamos tá aí em São tentar. Paulo? Oi, Pri, paulista, pelo visto, né? Só pelo que ela disse. Vem visitar a gente. Então, Dani, quer começar se apresentando? Claro.
Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Daniele. Pode chamar de Dani, tá? Eu sou administradora e agora formando coach na Febracis, analista de perfil comportamental. Então, assim, trabalho na administração há mais de 10 anos. Hoje eu sou da Gelateria Arte de Latte, que vocês devem conhecer. Eleita a melhor gelateria do Amazonas por 2 anos seguidos. E se vocês ainda não conhecem, por favor, iFood, de quinta a domingo. De 12 às 20, peçam lá Arte de Latte. E aí eu tô nessa carreira agora de coaching, de analista de perfil, e tem sido uma experiência incrível. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha caminhada com vocês aqui. Fala, Max! Fala, Bretinho! Boa noite! E aí? Então, para quem não me conhece, eu sou Alex, sou militar já há 11 anos, estou nessa carreira de coaching também, analista de perfil. E aí hoje também vou compartilhar um pouquinho dessas experiências aí com vocês. Eu e a Dani vamos falar um pouquinho sobre perfis comportamentais, né? A ideia sobre por que as pessoas não entendem a gente, sobre por que a gente não entende as pessoas. Beleza? Gente, por que a gente Olha o decidiu falar desse marketing. assunto, tá? Por favor, gente, é amor, não é marketing não, é amor. Confia. E por que a gente decidiu falar sobre isso, gente? Porque a gente se pegou nesse problema na nossa vida. Cara, o que falta para as pessoas entenderem? A gente fala, explica, e se mostra, e diz, e fala de novo, e repete, e as pessoas continuam. Quem é essa menina? Quem é essa pessoa? O que ela está dizendo? O que ela quer? As pessoas não compreendem. Então, assim, foi um problema muito sério na minha vida. Foi um problema que o Alex enfrenta também na vida dele. Eu acredito que seja na vida de todo mundo. A dificuldade de se relacionar, de comunicar e fazer as pessoas te entenderem e entender as pessoas, né? Então, assim, como isso mudou a nossa vida, nós não poderíamos deixar de compartilhar com vocês. É verdade. Pedro, a gente não conseguiu fazer no YouTube, Pedro. Aconteceu um problema técnico e a gente está correndo atrás para resolver, para na próxima live a gente tá no YouTube também. E tá em todos os lugares possíveis, até no Facebook se der. Amanhã, pessoal, eu vou pedir pro meu filho me explicar, entendeu? Alan, que Fala, meu Alanque! anjo! Amanhã eu vou Pois pedir é, e pro a meu gente filho espera. de 5 anos explicar, que aí ele com certeza sabe como é que faz para colocar para funcionar. A gente tá novo, tá, gente? Por favor, tá novo nessa área e tá aprendendo aos pouquinhos. Então, pessoal, por que Então, que... Pode falar, Dani. não, pode falar, eu já falei bastante. Se deixar, eu paro. Por que que a gente escolheu falar desse tema? Eu, particularmente, acho que é um tema muito importante, porque perfil comportamental, ele fala de tudo da nossa vida, né, cara? Ele fala como é que a gente se relaciona com as outras pessoas, como é que a gente se relaciona com a gente mesmo, que é muito importante. E aí, principalmente nesse período agora que a gente está, pandemia, tudo parado, então é um período que a gente está muito confinado, é um período que a gente está muito olhando para dentro da gente. Então é uma coisa que a gente começa a refletir. Às vezes a gente pega conversando com a gente mesmo, se pega conversando com as outras pessoas, e a gente não sabe por que que a gente fez aquilo, por que que a gente falou aquilo. Então a gente escolheu falar desse tema para trazer um pouquinho mais de clareza, para trazer um pouco mais de autoconhecimento. E autoconhecimento é vida, né? Autoconhecimento é algo muito importante. Principalmente porque é natural de todos nós aqui. A gente parte do princípio que ou é você ou é o outro que tá certo. Então, na conversa, tu sempre já entra na conversa assim, ou eu vou estar certa ou eu vou estar errada. E quando nós descobrimos que não é isso, não tem nada a ver com isso, toda aquela barreira com as pessoas caiu. E é isso que a gente quer fazer com você. Destruir toda e qualquer barreira de dúvida e de dificuldade em se relacionar com pessoas diferentes de você. Que foi o que aconteceu com a gente depois que a gente entendeu de análise de perfil comportamental. É verdade. Oi, Indira, tudo bom? Então, Indira, o assunto é perfis comportamentais. Como é que a gente se relaciona com o outro, como é que a gente se relaciona com a gente mesmo. Só que como você chegou agora, você perdeu o sorteio da BMW que teve no começo, Indira.
E aí, A agora da só na próxima live. BMW e do jatinho, né? E a do jatinho. É verdade, é verdade, é verdade. E Então, a gente aí, vai. Vai, Alex. não, pode falar. E a gente vai tentar aqui introduzir, explicando para vocês um pouco de cada perfil comportamental para a gente, de fato, depois entrar no problema. Porque não adianta a gente ir lá, chegar e falar logo do problema se a gente não entende o início dele. E aí, à medida que a gente for falando e vocês forem tendo dúvida, podem colocar aqui, que a gente está acompanhando o chat. E a gente vai ficar de É olho para verdade. responder, tá? Se eu começar a falar muito rápido, gente, pode colocar aí, Daniele, devagar. Não é por mal. E daqui a pouco vocês vão me entender melhor. Vocês vão saber o porquê que eu falo desse jeito. E aí vocês vão entender a mim e eu vou entender vocês. Vai ser uma É troca aqui. verdade. É verdade. Então, a gente vai começar explicando um pouquinho para vocês sobre o que são os perfis comportamentais, né? Isso aí, para não trazer muita teoria chata, dizer que lá atrás teve um cara que estudou o comportamento humano e aí ele viu que o comportamento humano ele se divide em 4 grandes áreas. Então, essas grandes áreas a gente chama dos 4 grandes comportamentos, né? E aí, esses 4 grandes comportamentos é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas áreas para a gente poder entrar um pouquinho em como a gente funciona dentro de cada uma dessas áreas. Você quer começar, Dani? Tá, só agregar um pouquinho nessa introdução. Lembra, tá, gente? Todo mundo tem os 4 perfis. Todo mundo é dominante, todo mundo é influente, todo mundo é estável e todo mundo é conforme. O que isso significa? O D é como você lida com os desafios da tua vida. O I é como você se comunica com as pessoas. O S é o seu ritmo de vida, é a forma como que você se planeja, né? E o C é como você dita com as regras e padrões da vida. Então, todo mundo tem os 4 perfis, só que em níveis diferentes. Uns têm mais alguns do que outros. Então, tem perfis altos, alguma coisa, e baixo, alguma coisa. Por isso que é importante entender que eu e o Alex, nós temos perfis diferentes, mas nós não somos diferentes. Nós não É somos verdade. pessoas distintas que não tem nada em comum. Todo mundo tem algo em comum. Todo mundo, ao mesmo tempo que é diferente, é igual. E a gente pode se entender desde que a gente entenda que dali existem níveis diferentes, tá? E é importante lembrar também, quando a gente começa a falar de perfil, que o pessoal começa a se identificar. Caraca, eu faço isso, caraca, por isso que eu faço isso. Gente, perfil não é desculpa para você fazer alguma coisa, ou para você ser ignorante com alguém, ou para você, sei lá, gastar muito. Perfil não é desculpa. Ele determina como você age, mas é você que escolhe agir daquele jeito, beleza? Não usem o perfil, Você não vai saia por aí se falando. conhecer. Ah, não, eu dou patada porque eu sou dominante e dominante é ignorante. Não, não é isso, cara, não é isso. Eu já ia dar o exemplo do cavalo. Não é isso. Gente, esse aqui vocês vão entender fácil. Na verdade, a gente vai tentar explicar pela nossa vida para que vocês entendam quanto mais melhor, sabe? Então a gente vai se dividir, tá? Cada um vai falar de um perfil que tem e de um perfil que não tem tanto. Eu vou começar, né? O meu perfil, gente, é dominante. Eu sou alta, alto D, alto dominante. E assim, o que é o perfil dominante? São pessoas que são mais ousadas, gostam de comando, elas são bastante objetivas, elas são bastante assertivas. E como que acontece, então? Sabe uma pessoa quando ela vai se comunicar contigo, que ela é direto ao ponto? Que ela não tem muita enrolação, que ela não vai florindo as coisas, ela tem alguma coisa para falar com você, ela chega lá, papo, é isso, e aí? Responde, qual é a tua? Então, assim, são pessoas que, na hora de falar qualquer coisa, até um eu te amo, é tipo, eu te amo. E ali ela tá demonstrando todo o amor dela da forma direta e objetiva dela. Então, não é que o dominante seja uma pessoa de coração duro ou que não é sentimental. Não é isso, é que ele é muito racional e direto. Então, assim, Exatamente. pode parecer, às vezes, que ele é um pouco grosso, mas só é a vontade dele de ir direto ao ponto, entendeu? Por favor, me entendam, amigos.
Mas o que acontece Então, também? Vai, pode o completar, dominante ele vai. é tão direto, que ele parece ser ignorante. Então, às vezes, o dominante ele pede alguma coisa, parece que ele tá mandando, cara. O dominante ele fala assim, vai ali em tal lugar. Só que ele tá pedindo um por favor, gente. Ele faz a mãozinha assim, só que Ele só parece que ele quer tá as mandando. coisas mais rápidas. Ele só quer É, as pô. coisas mais rápidas. É verdade, Ele não Max. tá Não mandando em significa. você, Olha aí, o Max. Não por significa que queremos favor. dominar o mundo. Max, eu te amo tanto. Obrigada, amigo. Pedro, calma. Pedro, calma. Vai chegar no teu. E aí, o que acontece também, tá? Como são pessoas que gostam de comando, eu falo de mim, que eu gosto de estar ali na frente. Eu tenho alguns, claro, todo mundo tem qualidades, né? Eu sou muito proativa, eu vou e faço, eu pego na mão e vou na frente. O que acontece? A gente tem medos. E qual é o medo do D? Perder a autonomia. É uma pessoa que gosta tanto de fazer, que gosta tanto de executar, que gosta tanto de estar na frente, que quando vem alguém diz bem assim, não, peraí, agora tu tem que pedir de mim. Ah, não, peraí. Agora, antes de tu fazer, tu tem que falar com 10 pessoas. O D murcha. Nossa. É tipo, não confia em mim. Não me acha bom. E aí o D começa a ter medo de errar. Cara, que medo o D tem de errar. Ele gosta de fazer, gosta de fazer. E quando ele erra, nossa. O que é um ponto de melhoria, tá, gente? Porque a gente tem que entender que a gente só acerta errando. Isso pra mim foi muito difícil na minha vida, porque eu não me permiti errar nunca. Dani errar? Nunca! Por que eu vou errar? Eu sei fazer. Então, assim, a gente tem que entender que esse perfil tem muitas qualidades, mas essas qualidades também vêm com medos, né? Eu gosto de liberdade, eu gosto de autonomia, e quando eu vou perdendo isso, eu vou ficando com muito medo. Esse é mais ou menos o D. Alguém que é direto e reto, que não tem muita firula no papo, nem na hora de dar feedback, nem na hora de conversar com o amigo, É sabe? verdade. Tipo, é assim, ó, você tá bonita, amiga? Como que eu tô? Tô bonita, amiga? Não. Entende? Aí a pessoa fala, ai, tá muito grossa. Não, Não, ele só tu me tá sendo perguntou sincero. isso. Então esse é mais ou menos o D, tá? Não é que ele não seja emocional, gente, pelo amor de Deus. Ele só é racional, objetivo e vai direto ao ponto. É isso que é o Exatamente. D, mais ou menos. Então, e o próximo perfil é o I. E aí, só pra falar, eu também tenho D, também sou dominante, em uma proporção um pouquinho menor. Mas eu sou mais I, sou mais influente. E aí o influente, ele é aquele cara que, pô, fala sorrindo, né? O influente fala todo mundo. Fala, Alexandre! Meu irmão, é sobre o Disque Sim, caras. Não é só sobre o Disque, é sobre perfis comportamentais no geral, beleza? E aí a gente acabou de falar do dominante e agora a gente vai falar sobre o influente. Cara, Gladstone, eu sou D também, moleque. Eu sou D também. E aí o meu Mas D, ele é D. lá Mas ele no é o D trabalho, o meu D sorridente. grita, cara. Lá no trabalho, o meu D grita, cara. O meu dominante grita lá. Só que aí, assim, o influente, ele é aquele cara que ele anima a festa, né? Ele é aquele cara que ele chega em qualquer lugar, ele já vira amigo de todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele é o famoso político. Então ele conhece todo mundo, chama todo mundo pelo nome, ele chega para comprar alguma coisa, já virou amigo do vendedor, ou então se ele for o vendedor, ele já virou amigo de infância do cliente dele e já tá E vendendo quer dar pro de cara. graça. Quer E dar quer dar de graça pra às pessoa. vezes. Ainda Você quer mais dar no churrasco. 50% de desconto? Você quer dar 50%? Você aí. É verdade. Vicente, não se esconde aí não, que eu sei que tu tá aí. Tem um amigo que tá aqui, que ele é isão também junto comigo. Então, pra sair com ele, cara, ele fala com todo mundo na rua. Todo mundo. Isão é aquele cara que cumprimenta todo mundo. Antes dele chegar, Meu todo mundo já Deus. sabe que ele chegou. É Amigozão o de cara que a gente todo chama de mundo. vereador. É o vereador. Eu sou influente também, eu É, sou isão Pri. total. Ele é isão. Eu sou isão. E aí o influente, A ele se Nancy veste também. como influente, cara.
O influente, ele gosta daquela roupa que ele se sente confortável, que ele chama a atenção de todo mundo. Não é que ele chama a atenção, é que ele se comunica com a roupa. Ele se comunica com a roupa, com os gestos, com o corpo, com o olhar, com o sorriso. O influente, ele se comunica com tudo. Mas assim como o dominante, o influente também tem as dores dele. O influente também tem os sofrimentos dele. Normalmente, o influente ele tem o medo de ser rejeitado. É porque é normal, né? O cara que busca a comunicação com todo mundo fala de viva. E aí, meu irmão, boa noite, cara. Oi, cunhada! Lari! Beijo pra ti, Cunha! Fala, Carlos! E aí, meu irmão? Então, cara, o dominante, ele tem... Desculpa, o influente, ele tem as dores dele, que é o quê? Ele sente a rejeição, ele sente muito forte a rejeição. Se tu falar pro influente, pô, não vou na tua festa, não. Meu irmão, cara, acabou com ele, acabou. Ou então o influente marcar uma festa para 200 pessoas, aparecer 50. Cara, ele vai querer se matar, ele vai entrar em depressão, ele vai ficar desesperado. Vai falar, meu Deus, o que é que eu fiz das pessoas? Por que isso? E aí, ele já acha logo que decepcionou alguém, e aí tá que tem alguma coisa errada, que fez alguma besteira, porque ele não aceita não ter pessoas ali perto dele. Exatamente, ele não Oi, aceita, Nanda. Cara. Então, o influente, se ele se sentir rejeitado, se o influente estiver falando com o dominante, e o dominante dá muito feedback direto, né? O influente contou uma história, contou toda uma história para chegar naquele ponto, aí o dominante deu aquele feedback assim, beleza. Cara, acabou com ele, total. E já é um ponto de melhora pro influente, que também é uma dificuldade dele, ouvir. Como o influente fala muito, como ele se comunica muito, como a mente dele é muito rápida, ele tem uma dificuldade de pausar as palavras e ouvir as pessoas. Então, o influente, ele fala muito, 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 só que ele tem dificuldade da escuta ativa, de parar, respirar fundo e falar, eu vou me conectar com o outro e vou ouvir de coração o que ele está dizendo para mim. Esse já é um ponto de melhoria para o influente. Normalmente, o influente, ele vai ter essa dificuldade, ele vai sentir essa dificuldade, que é quando o influente está falando e aí a esposa fala assim, amor, ele estava falando, você cortou ele. E aí o influente, poxa, exatamente. Desculpa, e a pessoa, e o influente alto, ele nem percebe, porque ele tá tão ali na energia. E ele gesticula, e ele... Gente, pessoa que fala rindo e batendo. Ai, amiga, não sei o que. Influentezão. Ela nem percebe, ela tá ali, ó. Para quem não é dominante, deixa eu ver a pergunta do Pedro. É possível trabalhar em cima disso? Sim, Pedro, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você pode se flexibilizar. Inclusive, flexibilizar o nosso perfil é a chave do sucesso. Você pode se tornar quem você quiser, só não o tempo todo, porque você tem que ser você mesmo para ser feliz. Você tem que se aceitar e se amar do jeito que você é. Mas você pode ir ali se moldando à medida que for necessário, tá? Por exemplo, o Alex quer ir, Izão, tá aqui calado quando eu falo. Mesmo que a vontade dele seja ali, tá toda hora junto comigo falando. Ele tá se flexibilizando nesse momento para que a gente consiga fazer essa live da melhor maneira possível. E eu aqui, ó, tô sempre rindo, gesticulando, tô flexibilizando o meu D, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas que a gente pode. Mas uma dica, Pedro, cuidado quando você busca muita aprovação dos outros, tá? Cuidado. Você não deve nada a ninguém. Você não deve nada para nenhuma pessoa nesse mundo. Talvez você precise flexibilizar, óbvio. A gente vai fazer daqui a pouco um exercício da liga para vocês entenderem. Mas tu não deve nada a ninguém, irmão. Então, cuidado. É uma linha muito pequena de você flexibilizar para você tentar agradar os outros, beleza? Você tem que entender se isso para você é um ganho. Se não for um ganho, não faça. Duvide disso. Duvide da sua necessidade de mudar, tá? Um lance bacana. Qual, Neice? Tá. Esse é o I, né? Ainda vai completar? Esse é o I.
Ó, é falta de educação pedir pro professor dominante sair um pouco do pedestal? Olha, Depende da forma que você fala. exatamente, era o que eu ia falar. Tudo. Porque assim, ó, para um dominante te entender, tu tem que chegar lá da maneira certa. É por isso que a gente não entende. Se tu chega lá com ele e diz assim, professor, tu vive em cima desse pedestal, né? Ele vai olhar pra tua cara, tu tá doida? O que você acha que você é? Então, assim, se tu Aham. chega com ele assim, professor, eu acho que eu aprenderia mais se o senhor fizesse desse jeito. Ele vai dizer, tu não tá aprendendo comigo, não? Aí tu fala assim, não, professor, não tô. Aí ele vai dizer, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não aceito essa menina não aprender comigo. Porque ele vai se sentir desafiado a te fazer entender, né? E aí ele vai tentar ali, através de um desafio para ele mudar. Mas não para te agradar. Você quer Ele não motivar um agrada ninguém. dominante? Quer motivar um dominante? Desafia ele. Fala que ele não consegue fazer algo, fala que ele não é bom em algo, desafia. E aí, meu filho é dominante. Então, normalmente eu faço com ele assim, às vezes ele não quer comer, eu falo assim, filho, vamos ver quem acaba primeiro? Cara, é incrível. Ele come o prato inteiro de comida. A comida que ele não quer, ele come só porque tem uma competição. Só porque tem uma competição. E aí, quer conversar com o dominante, desafia ele. Não bate de frente com as crenças dele. Não Até porque uma confronta, não crítica, confronta. e crítica sem amor é só maldade. Então, cuidado com isso. Verdade. E é verdade o que a Nancy disse aqui, tá? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Todo mundo tem seu perfil, mas dependendo do lugar, você se flexibiliza. Por exemplo, Lari, na hora que tu for falar com o professor dominante, tu não pode ser influente. Ele não vai te respeitar se você for lá com ele e tacar o influentezão. Na hora de falar com o dominante, você vai se flexibilizar para ser dominante. Que é aí Uhum. o nosso problema. A gente quer ir do nosso jeito com a pessoa que tem o jeito dela. Aí não vai. É por isso que a gente não se Não entende. rola. É porque a gente quer que a pessoa nos respeite, mas não quer respeitar o jeito dela. Tem um jeito melhor que o outro? Não. Não tem. Para a função que ele está, para a vida dele, naquele momento, aquele jeito dele é perfeito. Porque senão ele não estava vivendo daquela forma. Então a gente tem que entender também esse aspecto, tá? Agora E vamos sair um pouco do D, tem do uma D e do I, frase senão a gente passa a comum. noite toda. Tem uma frase comum que o pessoal fala que é: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Se você tratar como você gostaria de ser Isso! tratado, elas não vão te entender, cara. Então trata elas Até como elas gostariam porque, de ser tratadas. até porque isso só tá na tua cabeça, não na dela. Ela tá pensando em outra coisa com outros interesses. A forma que você gosta só tá na tua cabeça. Então não rola. Não rola. Mas aí, gente, a gente já falou do D de dominante, né? Do I de Uhum. influente, que é a forma que você lida com os desafios, a forma que você se comunica com as pessoas. E agora a gente vai pro S de estável. Peraí que eu vou ser estável agora. Gente, Pô, show de bola, as Samuel. Ela pessoas. vai aprender a lidar contigo, cara. Show de bola. Ela vai mesmo. Os estáveis são pessoas mais calmas, mais tranquilas, que elas são serenas até na afeição delas, que elas passam tranquilidade, elas passam amor, elas são boas ouvintes. Quando você quer conversar, você busca um estável. Porque o estável é aquela pessoa que vai te colocar ali do teu lado e vai te ouvir, e vai te compreender, e ele vai te abraçar, e ele vai te acolher, e ele vai te falar com amor, e ele vai te falar com carinho, sabe? É aquela pessoa que vai te dar uma sensação de tranquilidade, de paz. Esses são os estáveis, tá? Eles são calmos, pacientes, tudo que eu Olha não as sou. fichas caindo aí, ó. Elisa, para! Elisa, não se auto-sabota, Elisa. Não se auto-sabota, hein? Que eu te conheço. E o que acontece? Por ser estável, eles têm uma comunicação. Por isso que olha como eu mudei o meu tom de voz. Olha como eu estou gesticulando menos. Essa é a forma estável de falar. É uma forma mais suave, mais empática, que se conecta no íntimo da pessoa. Né? O influente está rindo, o influente está aqui, ó, gesticulando. O dominante já fala mais sério. E o estável fala baixinho, tranquilo. Não gosta de conflito, gente. Não gosta, porque ele gosta mais de ouvir do que de falar. Então, quando tem conflito, ele foge, porque ele não quer se posicionar. Aí entra as dores. É aquela pessoa que
por gostar mais de ouvir do que falar, engole muito sapo. Sabe? Quando sente ali um incômodo, não fala. Porque tá pensando tanto no outro, que esquece que aqui, ó, dentro de si tem uma pessoa que também tem que ter atenção. Que também tem que ter cuidado. Amiga, cunhada, você Querer não ser é estável. estável. Tira isso da tua cabeça. Elisa, nós todos somos os quatro. Temos mais um ou outro. Só que assim, te conhecendo do jeito que eu te conheço, o teu estável não é muito alto. Você pode flexibilizar ele em determinados momentos, mas o teu estável não é muito alto. E aí Vicente, o que o teu é acontece? IS. O teu é IS, claro. O teu não tem nem como negar. Caraca, Vicente, é um perfil tão bonito. É o perfil do meu noivo. O S, cara, o Caruzinho. S, ele tem escrito na testa dele para desabafar com ele. Vem falar comigo. É Deposite aquela aqui pessoa que. todas as suas dúvidas. É aquela pessoa. Deixa eu também completar. Gente, sabe aquela pessoa que ela demora pra decidir? Demora. Porque ela pensa e ela planeja, e ela pensa de novo, e ela planeja, que às vezes demora tanto que não faz. Esse é o estável. Porque, gente, ele não gosta de fazer nada atropelado. Ele gosta de fazer tudo certinho. Gente, o meu noivo, que é estável, ele é assim, ele tem uma agenda no dia. Ele não faz nada que não esteja naquela agenda. E quando faz, fica puto. Porque tinha que estar programado. Se não está programado, tem algum problema. Por quê? Eles são planejadores, eles não gostam de imprevistos. Eles gostam de previsibilidade, tá? No entanto, isso também traz dores. Traz dores. Por quê? Muito. Eles compreendem tanto as pessoas que eles sempre querem ser compreendidos. Então, quando eles se decepcionam, ou só o fato de ele pensar que eles estão decepcionando alguém, eles já murcham. Vão lá pro buraquinho, porque a missão da vida deles é acolher as pessoas, é ajudar as pessoas, é ouvir as pessoas. E quando ele decepciona alguém, isso para ele é um mártir, é uma cruz. Ele não gosta. E por ser muito planejador, muito calmo, ele não gosta de mudanças. Odeia mudanças. Mudar pra quê? Mudar agora, mudar assim do nada. Me explica. Até ele entender tudo. Que demora pra cacete. Demora! Porque tem que explicar muito pro estável. Ele acaba que não faz. Então, assim, é maravilhoso ser calmo, tranquilo, ter um tom de voz sereno, passar tranquilidade. Aquela pessoa que ri bem assim, ó. Como que você tá? Você tá bem? Um beijo pra sua mãe. Um beijo pra sua família. Pessoas estáveis são assim, essa serenidade. Mas são tão calmos que às vezes esquecem que tem que agir na vida delas. Pedro, só respondendo a tua pergunta, o estável, ele consegue flexibilizar, só que de todos, ele normalmente é o que tem a maior dificuldade de flexibilizar tanto para o I quanto para o D. Então, o estável, ele é tão tranquilo, tão sereno, que ele tem uma dificuldade dessa flexibilização para ele ir para um D mais alto ou para um I mais alto, entendeu? Normalmente, o estável, ele mantém a estabilidade dele ali mais controlada. De todos os perfis, ele é o que menos flexibiliza de forma mais brusca, de forma mais rápida. Eu não entendi a pergunta do. Acho que eu sabia. Então acaba se tornando um D? Não. O S É é o o Santana. oposto do D, literalmente. Literalmente. Dificilmente, gente, dificilmente um S flexibiliza tanto para um D ou o I flexibiliza tanto para um C, que já a gente chega no C, né? Mas os opostos são muito difíceis. E quando a gente faz isso, quando a gente sai da nossa essência natural para ir para o nosso oposto, é quando a gente mais se estressa. Por Sim. exemplo, eu sou muito agitada, eu sou muito enérgica. Quando eu preciso estar todo o tempo assim, quietinha, falar mais baixo, me controlar, eu chego em casa esgotada. Sabe aquele dia que você não quer nem tomar banho? Você quer deitar e dormir para começar o outro dia? Foi o dia que você flexibilizou demais para ser quem você não é naturalmente. Então, pro S é muito difícil se tornar D. Elisa, tu perguntou como é que tu é. O Max está aqui também. Normalmente, em cursos operacionais, dificilmente você encontra um S. Dificilmente, porque o S ele tem uma dificuldade em ouvir críticas. E aí você não
quase não encontra S's, porque o S ele não gosta de levar esporro, ele não gosta dessa coisa de muito rápido. Tu tem 15 segundos para fazer alguma coisa, então o S ele não se envolve muito com essas coisas, entendeu? O S ele vai estar mais na parte administrativa, mais na parte de organização, planejamento, porque o S não curte muito essas paradas. Não que não possa ter, mas é muito difícil de encontrar. Eu não conheço nenhum S nessa parte operacional. Beleza? Aqui a pergunta do Abreu. Abreu, tem o inseguro aí? O inseguro é o S, tá? Porque de todos é aquela pessoa que tá sempre abraçando os outros e querendo ser abraçado. Então ele fica com muito medo de agir e sem a aprovação das pessoas, sabe? De decepcionar e ser decepcionado. Então eu posso dizer que em questão de demonstrar insegurança, o maior medo da insegurança é do S. Porque ele é muito estável. Aquela pessoa que vai para fazer concurso, que não muda de emprego fácil, que quando entra no relacionamento fica muito tempo. Ela tem prazer na segurança e na estabilidade. Então, a pessoa que se sente mais insegura, esse maior medo é do S. É do estável. O Vicente, exatamente, cara. Flexibilizar cansa demais, porque você tem um natural. É assim, eu acredito, a Dani também acredita, Deus fez a gente de uma forma. A gente nasceu dessa forma e o nosso perfil é lindo dessa forma, é perfeito. Então, quando a gente sai disso aqui e a gente vai para outro perfil, a gente veste uma armadura. E aí o livro do Cavaleiro Preso na Armadura, Dani, ele fala muito bem sobre isso. Quando a gente coloca essa armadura, quando a gente coloca essa armadura começa a pesar no nosso corpo, cara. Então, a gente começa a ficar cansado. A gente sai do nosso perfil natural e começa a ficar extremamente cansado, pô. É um cansaço mental, é um cansaço físico. Às vezes a pessoa tá com dor, ela não sabe o porquê. Uma dor na nuca de tanto sentir o peso das coisas que ela não sabe. E tudo isso começa a cansar. Então, flexibilizar, principalmente quando a pessoa flexibiliza muito, isso cansa demais, pô. E tem pessoas que flexibilizam tanto que elas estão flexibilizando desde crianças, desde pequenas. Isso acontece muito com o I, isso acontece muito com o D, porque eles estão flexibilizando, ó, os pais que não sabem lidar com esses perfis. Vamos fazer alguma coisa de DI aqui? Alex, a gente tem 20 minutos. Bora correr, senão não vai dar tempo. É verdade. Eu tenho que segurar o I do Alex, porque senão a gente vai e não para. Então, vamos só falar agora do C. Vamos falar do C e a gente fala das dores. O C, pessoal, o C, ele é o crítico. Ele é aquele cara que ele é o conforme, né? Então, ele é aquele cara que gosta de tudo bem feito, do perfeccionismo. Ele gosta dos mínimos detalhes. Ele é aquele cara que quer saber o porquê de tudo. Então, ele pergunta tudo. Se você passar uma tarefa para ele, ele vai querer saber exatamente por que está sendo passada aquela tarefa. Ele quer saber nos mínimos detalhes. E aí, o C, eu acho muito legal, porque o meu filho, ele é D e C. Então, o C dele me mostra quando eu falo com ele assim, Breno, você faz isso toda vez. E aí ele vira para mim, pai, eu não faço toda vez. Ele faz uma vez ou outra. Só que ele é específico. Ele fala assim, pai, eu não faço toda vez. Porque realmente ele não faz toda vez. Ele faz uma vez ou outra. E aí o C, ele é bem específico, ele é bem cri-cri. E assim como todos os perfis, o C também tem as dores dele. O C também tem as dificuldades dele. O C, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas. O C, ele é o oposto do I, né? Enquanto o I lida com todo mundo, conversa com todo mundo, o C, ele tem essa dificuldade de lidar. Se você coloca um conforme numa área de vendas, por exemplo, cara, ele vai ficar doido ali. Ele não vai saber lidar com aquilo, lidar com o público todo, porque ele vai querer os mínimos detalhes, ele vai explicar. Então, se tiver um centavo errado na nota do cliente, ele pira. Ele vai pirar, porque ele não sabe lidar com isso. Ele quer exatamente aquilo da forma que é aquilo. Então, o C, ele precisa tudo organizado, tudo detalhado. Às vezes, as pessoas até dizem assim, o C costuma dizer muito assim, não, isso aqui tem que ficar aqui porque eu tenho toque. E às vezes não é nem toque, é só a organização dele, que ele tem que deixar aquilo ali exatamente naquele lugar. E aí o C, ele tem uma dificuldade enorme em elogiar.
por conta dele ser muito crítico, ele tem uma dificuldade muito grande com o elogio. Às vezes o elogio do C é simplesmente ficar calado. Então, você entrega algo pro C... Se o C não acha defeito, significa que ele tá te elogiando. Se ele não achou defeito, já é um elogio, gente. Presta atenção. Exatamente. Ô, Vicente, a conta não é 100%. Você pode ter 100% de cada um dos perfis, beleza? Então, você pode, por exemplo, ter 70 em um, 70 no outro, 20 no outro, 10 no outro. Não precisa ser 100% somando os 4, sacou? E aí o C, cara, ele tem essa dificuldade, assim como o S, tanto o C como o S, eles tomam as decisões de forma demorada. Então o C também toma essa decisão de forma demorada, ele precisa pensar muito para decidir as coisas. O C é aquele cara que ele vai comprar algo, ele chega na loja para comprar, o vendedor precisa explicar todo o manual do usuário para ele vai anotar tudo, ele vai chegar em casa, ele vai montar uma planilha no Excel. Eu tenho um amigo que é assim, ele monta uma planilha no Excel de todas as lojas que ele foi, comparando exatamente o preço, tempo de entrega, quanto tempo ele vai demorar para receber, quanto de garantia tem em cada loja, e exatamente para ele tomar essa decisão. E mesmo assim, quando vai comprar, ele já perdeu a promoção porque ele demorou muito tempo para tomar essa decisão. Ou ele faz tudo certinho, ou ele prefere nem fazer. Ele nem se dá o trabalho, entendeu? Porque ele fala assim, se não vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito de ninguém. Ele é bastante inflexível em relação a isso. Quem é alto C gosta do jeito dele. E assim, às vezes até parece bem assim, né? Parece que ele é um pouco arrogante, mas não é. É porque ele é tão lógico, racional e analítico que ele já sabe que o jeito dele tem ganhos. Então ele quer que todo mundo faça, só que ele não explica para as pessoas quais os ganhos de fazer daquela maneira. Ele quer simplesmente que as pessoas façam. Ele acaba esquecendo de explicar. O C precisa entender que nem todo mundo é conforme, nem todo mundo quer aquilo ali. O C, quando ele lidera um dominante, vai rolar atrito, porque o C vai querer explicar o trabalho nos mínimos detalhes e o dominante vai querer que o C só passe a tarefa para ele e deixe ele fazer. Quando ele lidera um dominante, quando ele lidera um influente que ele não entende o influente vai querer conversar com ele, vai chegar a reunião. Eu dei esse exemplo lá no trabalho. E aí chega a reunião, se for um conforme na reunião, ele já vai começar a reunião mostrando uma planilha. E aí o influente vai estar assim, meu Deus, ele não perguntou como é que foi no final de semana. Ele não perguntou como é que tá a minha família. E o dominante, que horas que isso vai acabar? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Reunião segunda-feira. Eu posso falar? Tem um exemplo que eu amei, que é o da pizzaria. O exemplo da pizzaria. Da pizzaria é legal. O exemplo da pizzaria. 4 amigos numa pizzaria, é fácil você identificar os perfis. O dominante vai ser aquele cara que vai estar... todo mundo está comendo, o dominante já terminou de comer, já vai estar pedindo a conta. A conta já chegou, ele já dividiu o valor igual para todo mundo. Pessoal, tá aqui sua parte, paga isso, paga isso, paga isso. O influente, ele é o cara que está conversando com a mesa do lado, está conversando com o garçom, já chama o gerente pelo nome, já trocou cartão com o gerente, já conhece todo mundo, já tem carona para ir para casa e ainda está conversando com o estável. O estável tá na dele, quieto, calado, só pensando na cabeça dele assim, eu vou esperar eles decidirem, quando o D decidir eu pago e acabou. Eu não vou me meter nessa briga deles. E o conforme vai ser aquele cara que vai olhar a conta dele e vai falar assim, não, eu bebi uma Coca-Cola, você bebeu uma água, é 50 centavos mais caro, não sei como eu pagar a mesma coisa que você. Eu tenho que pagar 50 centavos mais caro, porque não é justo. É verdade. E o que acontece, gente? Vocês estão percebendo que todo mundo tem o seu jeito diferente? Né? Às vezes até você fica confuso porque você tem 2 mais altos, um muito mais alto. E assim, o que acontece? É difícil que você olhe para a cara da pessoa e vai estar escrito aqui, a Dani é D. Não vai estar escrito que a Dani é D. Pode ser que eu esteja muito I, tu venha falar comigo e eu vou dizer o quê? Não Os conformes sempre conferem a conta. Exatamente, né? Sempre conferem a conta.
Enquanto o influente nem olha e ainda deixa gorjeta pro garçom. O influente dá o cartão dele e a senha para os outros pagarem enquanto ele está conversando com o outro. Então, o que acontece? A nossa maior dor, o nosso maior problema de entender as pessoas é que a gente não entende o perfil dela. A gente quer falar com ela da nossa forma natural e não respeita que ela tem a forma dela de ouvir e de responder, e de agir, e de pensar, e de decidir. Então, o que acontece? Se eu chego com o Alex e falo bem assim, Alex, a gente vai fazer uma live, eu vou falar 1 hora, tu vai falar 10 minutos. Acabou, eu não vou Alex participar. olha pra mim, tá doida, tá doida, tá doida, não vai rolar. Por quê? Porque se eu quero fazer uma live com o I, eu tenho que chegar com ele e a gente vai dividir junto, a gente vai fazer junto. Quando eu for conversar com o S, eu tenho que ser mais tranquila. Tenho que perguntar o que ele acha, tenho que ele falar com jeitinho, não tenho que mostrar muita empolgação porque ele se sente inibido. Por que a gente não se entende? Porque a gente não entende o outro e a gente não sabe nem ao menos quem nós somos. Então a falta de certeza cria um problema na nossa vida. Cria um problema na nossa vida que vocês não fazem ideia. Assim, na minha vida o que mais mudou, e eu falo com muita certeza, se a Fernanda estiver aqui assistindo essa live ainda, ela pode falar. No meu trabalho, isso mudou muito a minha vida. Eu sou dominante conforme. Eu sou objetiva, direta, e eu gosto de dar muitos detalhes. Eu gosto de fatos. Então, quando alguém vinha conversar comigo sobre alguma coisa que era importante para aquela pessoa e não era importante para mim, eu falava assim, tá, e aí? Aí a pessoa, putz, não quer nem conversar, não gosta nem de conversar. E era verdade. Eu fui parar para perceber, eu não gostava de conversar nem com S e nem com I, porque era falante e o outro era calado demais. Com quem que eu queria conversar? Só com pessoas do meu perfil. E aí, minha filha, não vai rolar, porque o mundo é composto de perfis diferentes. O ser, ele é tão concentrado que às vezes o ser, ele vai mandar uma mensagem. Fala, Felipe. O ser, ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp e aí ele não fala com a pessoa há uns 3, 4 dias, ele já manda assim, fulano, já terminou o relatório tal? E aí depois, se ele tiver uma inteligência emocional, ele lembra e fala assim, bom dia. E manda bom dia. Vicente, é aquela pessoa que tu responde no WhatsApp. Vicente, exatamente. Essa é a chave do sucesso, cara. Essa é a chave do sucesso. Assim, como a Dani falou, a comunicação é o que faz a gente chegar a outro padrão. E aí eu também posso falar disso. Quando eu mudei a minha comunicação com meu filho, quando eu entendi o perfil dele, quando eu entendi que eu tirava ele do perfil natural dele, isso mudou completamente. Eu comecei a me comunicar com ele de forma diferente e os resultados dele mudaram. Então, cara, os perfis comportamentais, eles vão impactar na escola, se você for professor, se você tiver aluno, você saber identificar os perfis comportamentais do seu aluno, isso vai mudar completamente. Eu estava comentando ontem a gente fez uma reunião, eu comentei que a professora do meu filho chegou para mim e falou que ele era a única criança que era amiga de todo mundo na sala. E falava com todo mundo, não tinha inimizade com ninguém. Aí eu falei, e qual o problema, professora? Aí ela, nenhum, é só porque às vezes ele fala demais. Aí eu, tá, isso atrapalha a aula? Aí ela, não atrapalha, porque ele sabe, quando eu começo a falar, ele fica quieto. Eu falei, pô, então é algo que eu preciso estimular, não é algo que eu preciso cortar. Porque se eu estimulo o perfil comportamental natural dele, gente, isso vai fazer você evoluir de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. Você vai evitar problemas, porque você vai se conhecer, você vai saber como comunicar com o outro. Então, às vezes, a gente corta o outro. Como eu tô cortando. Vai. Não, completa. Então, a gente às vezes não sabe lidar com o outro. Exatamente por isso, Elisa, um dos motivos, cara, dessa live é exatamente por causa disso. Por causa dessa pandemia, ela fez as pessoas ficarem muito juntas. A gente está muito junto, muito perto. Então, você começa a lidar com pessoas diferentes. Tá quase se odiando, porque a gente não entende. Tem pessoas querendo se separar. Tem pessoas querendo se separar, porque falam bem assim, cara, a gente não vai dar certo, a gente não se entende. Gente, eu já passei por isso. É muito difícil aceitar a diferença do outro.
Eu tô falando sério, a gente entra numa conversa, entra num relacionamento, entra numa amizade, assim, com a cabeça programada. Ou eu vou falar e tô certa, ou a pessoa vai falar e ela tá certa e eu vou estar errado. É sempre essa ideia, tem alguém certo e alguém E errado. ninguém E quer não perder, existe né? isso. Quando você já entra com essa cabeça, tu já tá perdendo. Porque tu já tá indo pra fragilizar alguém, pra se colocar como correto. Querido, quando tu se coloca como correto e não dá espaço pro outro mostrar o natural dele, lasca tudo na Exatamente. sua vida. Lasca tudo na sua vida. Respeite o outro. Ah, eu queria que ele fosse do meu jeito porque é melhor. Quem disse? Quem disse? Na vida de quem? Pra quem? Deixa ele ser do jeito dele. E o que vai dizer pra ele se é certo ou errado são os resultados daquela pessoa. Se os resultados dela agradam ela, deixa ela ser quem ela é. E agora, se os resultados dela tão ruim, ela tem que entender que tem que flexibilizar mais. É isso que dita, Elisa, gente. você impõe muito o que você quer e você ainda vem dizer pra mim que você é S. Ainda vem me Não dizer que você é, é S. Então, assim, não é esse. é muito importante a gente entender disso. Exatamente o que a Dani falou. Eu não posso querer mudar outra pessoa, não tem como, eu não vou mudar, as outras pessoas não vão mudar, elas nasceram assim, gente. O perfil comportamental nasceu com a gente. Por mais que tenha uma parte que mude com o ambiente, ele nasceu com a gente e ele é perfeito desse jeito, pô. O que eu preciso é entender o perfil comportamental do outro. Um exemplo claro. Se você tem um filho que é dominante, se você tem um marido ou uma esposa que é dominante e você começa a bater de frente com ele, provavelmente esse dominante, se ele se importa com você, ele vai começar a flexibilizar isso. E aí, o que acontece muito com o dominante é, ele não vai te respeitar. Porque o dominante, ele tem isso de escolher quem ele respeita. Então ele não vai te respeitar. Ele pode obedecer, o marido pode falar tudo bem, mas ele não vai estar respeitando a esposa, o filho vai falar tudo bem, mas ele não vai estar respeitando o pai, ele não vai ver o pai como uma figura amiga, como uma figura de autoridade. Assim como se você começar a impor muito com o S, você querer falar assim, ó, você tem 5 minutos para fazer isso, tem 1 hora para arrumar teu Não vai carro, rolar. o S ele vai começar a te deixar de lado. Ele vai começar a se fechar no mundo dele e vai começar a olhar assim, pô, se eu tenho que sair do meu mundo para obedecer outra pessoa, essa pessoa não gosta de mim. E é essa E ele mensagem que pode a gente até passa. viver. E ele pode até viver, o S pode até viver. Porque o S, ele aguenta mais do que os outros. Porque mesmo achando que a pessoa não gosta dele, ele fica ali só por medo de mudar. Se você Sim, tá com alguém achando que essa pessoa não gosta de você, pode ser verdade. Pode ser mas verdade. isso, mas isso faz um mal enorme para ele. Isso faz um mal enorme para ele, um mal enorme. O que acontece? Deixa eu É, mostrar aqui um exercício para vocês. Nós somos como uma liga. O nosso perfil é como uma liga. Nossa liga é natural, certo? Quando tu tem que conversar com alguém que é diferente de você, o que você tem que fazer é flexibilizar essa liga. De vez em quando você for falar com alguém diferente de você, você vai e flexibiliza. Mas você puxa o seu jeito e depois volta pro seu natural. Se você tá toda hora puxando para ser de um jeito diferente, uma hora a liga quebra. arrebenta. Ou seja, você pode até estar ali, ó, se flexibilizando, mas até o limite que você entende ser o seu limite. Que não lhe traga tristeza, estresse. Sabe quando tu fala bem assim, cara, eu não sei quem eu sou, porque eu era tão diferente, eu não sei porque eu sou assim. Eu era tão diferente, eu não sei porque eu sou assim, significa que você está flexibilizando demais e você está se perdendo, ou seja, já não tem mais certeza. E como muda isso? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você só vai entender dos outros, não é estudando os outros. É estudando a si mesmo. Quando você Uhum. entende o seu nível de D, quando você entende o seu nível de I, quando você entende o seu nível de S e quando você entende o seu nível de C, minha filha, quando o outro fala, você percebe a sua emoção, muda em você a sua emoção para poder falar com o outro. E você só vai entender o outro se entender a si mesmo. Gente, como é que muda o mundo sem mudar nós mesmos? Como é que fala direito com as pessoas se a gente nem sabe como a gente fala direito para nós mesmos? Então, o autoconhecimento, entender o seu perfil, ter certeza. Gente, sai do achismo. Essa live é ótima. Fala Sai do muita coisa, achismo. esclarece muita coisa, te dá dicas, mas sai do achismo.
Vai fazer tua análise de perfil, vai ter certeza de quem você é. Certeza absoluta. Clareza, consciência. Se entendendo, você entende o outro. Se entendendo, você entende o outro. Não tem outra. Dani, como eu entendo o outro? Se conheça. A frase que eu mais gosto, Dani, que é aquela da Alice no País das Maravilhas. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Imagina que o caminho é você, gente. Se você não se conhece, você está só caminhando sem saber para onde você está indo. E aí, onde é que você vai chegar? Em qualquer lugar. Porque não importa o caminho. Exatamente. Eu vou usar o exemplo da Elisa. Elisa, teu filho do meio é dominante. Se ele é dominante, imagine você. Você é uma dominante. Você gosta quando alguém te impõe algo? Você gosta quando a sua mãe te impõe algo? O dominante, quando alguém impõe alguma coisa para ele, se ele não respeita aquela pessoa, a primeira coisa que vem na cabeça dele é aquela frase assim: quem essa pessoa acha que é? E o dominante ainda faz a carinha assim: quem você acha que você é para me falar alguma coisa? E, cara, não acho que é porque é nosso filho, e aí eu tô falando de uma dor minha que eu passei com o meu filho. Não acho que é porque é nosso filho que ele obrigatoriamente tem que entender tudo que a gente fala. Não é, cara. Às vezes a gente precisa negociar e flexibilizar um pouco. Se eu sou dominante, estou lidando com outro dominante, uma hora eu vou ceder um pouquinho, outra hora o outro vai ceder um pouquinho. E aqui eu não estou falando que hoje eu perdi a atitude de pai com meu filho. Muito pelo contrário. Hoje ele me respeita muito mais como pai. Hoje eu não preciso falar 2 vezes com ele. Por quê? Porque hoje eu entendo ele. Hoje eu entendo que se eu desafiar ele é muito mais fácil. Hoje eu entendo que se eu fingir que eu dei a opção dele para escolher é muito mais fácil. E aí eu falo assim para ele. Ele não quer tomar banho, eu falo para ele: filho, você quer tomar banho agora ou daqui a pouco? Ou seja, eu não dei a opção para ele de não tomar banho. Só que ele acha que ele tá com a escolha. Aí ele fala assim: não, pai, daqui a pouco. Aí eu falo: tá bom, daqui a pouco é 5 minutos, tá? Aí ele: tá bom. E aí ele vai tomar banho daqui a pouco, cara. E eu ganhei a discussão de qualquer jeito, entendeu? Então isso aí você entendeu o comportamental do outro. Já, Nunes. Não sei dizer, não sei ler. Mas deixa eu te falar, que colocou aqui, que não sabe. Pronto. Parece que eu não sei quem eu sou. Calma. Respira. Eu também. Sabe quem eu dizia que eu era? Uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, uma pessoa arrogante. Eu não era nada disso. Eu só sou DC. Eu sou objetiva, assertiva e direta. Aí eu me flexibilizo. Gente, quando eu entendi isso, as coisas mudaram tanto pra mim, que quando eu chegava no trabalho, eu trabalho muito com meta, eu adoro número, eu sou muito focada em resultado. Agora, eu já sei o perfil da minha equipe. Eu sei que tem gente do perfil estável que gosta de falar de família. Quando eu vou falar de meta, eu só falo da família dela. Eu passo o dia falando do jeito dela, da família dela. Quando chega no final do dia, ela bate um recorde de venda diária. Porque a gente tem que falar com o outro da maneira que ele se conecte com a gente e nós nos conectemos com ele. Não é impor a nossa forma de falar, é entender o outro e falar de maneira que ele entenda. Gente, não adianta nada tu chegar com um americano e falar italiano, ele não vai te entender. Ele fica o quê? Tem que falar a mesma língua. E como que você vai decidir isso? O interesse não é seu. Entende? Dani, mas eu vou mudar, me flexibilizar pelo outro. O interesse não é teu. O ganho é teu. Se relacionar vale mais para ti do que para o outro. Esquece, tá fazendo pelo outro. Faça por você. Você não está se tornando melhor para ser agradável. Você está se transformando melhor para evoluir como pessoa. Como profissional. Você é uma pessoa como melhor. Ser humano. Imagina, ai, Dani, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão dizer que eu mudei e eu sinto vergonha. Eu também sinto. Quando as pessoas falam assim, nossa, Daniela, tu mudou tanto. É verdade. No início, eu ficava, não, eu não mudei, não. Depois eu comecei a entender que eu tinha que me orgulhar disso. Eu mudei. Gente, eu mudei. Ainda mudei muito. Às vezes eu dou uma patada, Ícaro, amor, perdoa. Dani, já vai acabar. Tá avisando aqui. Vai acabar. Já vai acabar. Vamos falar do sorteio rapidinho. Falta 20 segundos. Pessoal, é o seguinte, antes de acabar, a gente vai fazer um sorteio de análise de perfil comportamental. Vamos sortear 2 análises. Então,
Me segue, segue a Dani e comenta na foto Comenta que a na Dani foto vai que a gente vai postar. Comenta na foto que vai sortear, beleza?